E aí, pessoal, o planejamento do Grêmio, o gauchão, a transição, quem nós vamos ver em campo, os testes que o Campeonato Gaúcho pode promover para o tricolor. Vamos falar ponto a ponto a partir de agora sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, vamos começar com o plano. Qual é o planejamento de Denis Abraão? Denis Abraão sabe que o Grêmio não teve pré-temporada, ou ao menos trabalhou mal as duas últimas pré-temporadas. O pós-pandemia, que ninguém trabalhou, Renato Portaluppi fora de Porto Alegre, os jogadores trabalhando aqui, e também o início do ano de 2021, que juntou ao final de 2020. Vocês lembram, se jogou o último jogo da temporada numa quarta-feira e se começou a temporada no domingo. Essa trágica combinação também ajudou o Grêmio a cair. E Denis Abraão sabe da importância de uma pré-temporada e já definiu. Os jogadores terão 4 semanas, 28 dias de trabalho duro na pré-temporada. E aí entra o que a gente precisa posicionar neste conteúdo aqui. O planejamento. Porque o Campeonato Gaúcho começa antes dos 28 dias. O Grêmio se apresenta 10 de janeiro, uma segunda-feira. O Campeonato Gaúcho começa no dia 22 de janeiro. Ou seja, pouco mais de 12 dias depois. Só que na semana que vem, no início dela, nós já vamos ter um grupo trabalhando na arena. E quem são? É o grupo de transição, ou grande parte dele, e também alguns jogadores que já foram avisados que terão no gauchão a sua grande oportunidade. O Grêmio começa no dia 22 de janeiro contra o Caxias em casa. 4 dias depois vai a Pelotas enfrentar o Brasil. 3 dias depois volta a Porto Alegre para pegar o São José. No dia 2 de fevereiro, o Grêmio enfrenta o Guarani de Bagé também na Arena. E no dia 5 de fevereiro, o Grêmio joga contra o Aimoré fora de casa. São 5 jogos, até que se complete os 28 dias do grupo principal. E o grupo principal do Grêmio, nós sabemos alguns dos atletas que vão participar, curiosamente, por este conteúdo aqui, pela via inversa. Por quê? Porque Adriel, o goleiro, que é o 4º goleiro do time, porque Felipe passou Adriel. Guilherme Guedes, que nós temos um ponto muito importante para falar. Pedro Lucas, o meia. Elias, o atacante, e também Rildo, que voltou do Brasil de Pelotas, foram informados que jogarão o gauchão desde o início e irão se apresentar junto ao grupo de transição para esse trabalho prévio visando 5 jogos. 15 pontos, que podem ser definitivos, tá? Mas que, para quem conhece esse grupo aqui, sabe que eles vão ter muita chance de fazer um início de trabalho muito bom e conseguir os pontos necessários para o Grêmio brigar, quando precisar brigar, contra as maiores equipes, neste caso o Internacional e também o Juventude, que se posiciona na Série A e tem um investimento grande que pode fazer do Juventude também uma equipe muito forte para esse processo. Por que eu coloco isso como importante? Porque o grupo de transição comandado pelo César Lopes vai ter essa obrigação. Isso não é comum na história do Grêmio. A gente viu muitos times de transição começarem o gauchão, uns muito mal, outros nem tanto. Mas sempre esse time revela jogadores para a temporada. Sempre. Foi assim com o Jean-Pierre, foi assim com o PP, foi assim com o Matheus Henrique, foi assim antes com o Arthur, e assim a gente construiu. Foi com Pedro Rocha. Historicamente, o Grêmio revela jogadores para a temporada nestes primeiros jogos. Historicamente. Se a gente quiser ir mais atrás, muitos são os meninos que se destacaram nas pré-temporadas, ainda em Gramado, Bento Gonçalves, e ganharam corpo. Quem não lembra do Carlos Eduardo, por exemplo, naquela temporada de 2007, destruindo jogos na Serra e virando solução, como o Lucas também, o Lucas Leiva. Essa é uma realidade. E, portanto, esses testes do gauchão, eles precisam ser encarados pelos jogadores como algo muito importante. Porque isso pode ser, sim, solução para eles, inclusive para deixar a carreira ainda mais precoce. Quem a gente deve ficar muito atento para esse momento do Grêmio?
Eu colocaria toda uma ação em cima de Bitelo, Varela, os volantes. Eles devem ser o centro do time. O time começa por Bitelo e Varela. O Grêmio tem uma linha de zagueiros que com Guilherme Guedes deve formar com também Emanuel e Heitor, mais experientes, e eu acredito que Lucas Cauã possa ser o lateral direito. Aí tu teria Adriel, Lucas Cauã, Heitor, Emanuel, Guilherme Guedes, Bitelo e Varela, Pedro Lucas sendo o homem centralizado da armação. Rildo mais aberto jogando com o Elias, eles foram muito bem numa Taça São Paulo, naquela que o Elias foi o goleador. E quem seria aberto? Apostem, anotem, Vini Paulista. Joga aberto pelo lado esquerdo, é habilidoso, é da casa, é muito forte a sua relação com o Grêmio e eu aposto muito nele também. Aí nós teríamos uma base. Lucas Cauã, que é mais jovem, que tem histórico também de possibilidade de Taça São Paulo, e essa Taça São Paulo para complementar, para ser talvez a cereja do bolo. O Grêmio vai olhar a Taça São Paulo para compor isso aqui. Para mim, gente, vocês sabem o que eu penso sobre isso. Para mim, a solução está aqui. Se o Grêmio tem alguma chance de subir rapidamente para o mesmo cenário que estava 4, 5 anos atrás, o Grêmio precisa exatamente desta fotografia aqui. Esse quadradinho aqui que eu montei para fazer esse conteúdo talvez seja o mais importante da vida do Grêmio nos últimos 30 anos. Lucas Cauã, Ronald, Zinho, Rubens, Cauã Kelvin, Bitelo, Pedro Lucas, Elias, Rildo, Varela. Atentem-se para isso aqui. Esse plano, esses 5 jogos, que são nada no contexto, se a gente pensar, podem ser a tábua de salvação da nossa realidade. A realidade do Grêmio passa por promover 3 ou 4 nomes diferentes que façam tecnicamente a diferença na temporada e que um ano depois, já brilhando na Série A, possam ser diferenças para se tirar o tamanho do buraco que o Grêmio criou caindo. A realidade é exatamente essa. Subimos agora, em 22, revelando 3 ou 4 nomes. Começamos 23 com um time forte, com 3 ou 4 valores jovens, explodindo para recuperar o buraco criado agora. Amanhã eu vou fazer um conteúdo para vocês sobre o tamanho do rombo. O Grêmio publicou no portal da governança o seu orçamento. É assustador o que o Grêmio fez com a sua própria história, principalmente a história recente. Vamos perder perto de 200 milhões. E a solução talvez esteja nesses 5 queridos jogos aqui. Imagina se nasce uma estrela forte aqui, e nascendo uma estrela a gente tem o futuro um pouco mais aberto, um pouco mais forte, um pouco mais cristalino, um pouco mais transparente. Hoje, quando se olha a parte de finanças, se lê muito sombra, dificuldade de entendimento de como vai sair. Por quê? Porque esse grupo aqui que não tem nada a ver com rebaixamento, nada a ver, é vítima do rebaixamento, esse grupo aqui pode ser a salvação. Os jogadores que estão aí, que o Grêmio está lutando para tentar dispensar, que o Grêmio está lutando para mandar embora, que o Grêmio está fazendo de tudo para não gastar babilônias, como o Grêmio contratou, e até agora o Grêmio não mexeu em ninguém que contratou. Todos que participaram dos negócios, das contratações, seguem idênticos nos mesmos lugares. Esses caras aqui podem ser a saída. Podem ser a saída, sim. Se o Grêmio vai ter que mandar embora o Paulo Miranda, o seu Everton, o seu Churinho, os dirigentes seguem lá e os executivos seguem lá. E o Grêmio, que tem que reconstruir, pode fazer em cima disso. Então, que esses 5 jogos e também a Taça São Paulo, que começa dia 3, serão a base da nossa análise. Porque se a gente tem alguma chance, a chance está neles. E eu vou estar torcendo demais para que isso se confirme já
a partir do dia 3 de janeiro e depois no dia 22 de janeiro, quando tudo começa com os profissionais do Grêmio, neste caso, o time de transição e, como eu usei, os testes do Gauchão. A salvação pode estar aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.